como ela falou sobre Maria, eu vou contar uma historinha. Nós não somos criancinha não, né? Mas não vou contar uma historinha. Quem está disposto a ouvir essa historinha? Amém. Pode sentar aí. A paz do Senhor. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E que Deus possa falar aos nossos corações através dessa história. A história de Maria. E essa história, ela diz assim: a história de Maria na Bíblia revela exatamente quão perto Jesus chegará de nós. A primeira parada em seu itinerário foi um útero, aonde iria Deus para sensibilizar o mundo. Olhe profundamente dentro de Maria para encontrar uma resposta. Melhor ainda, olhe profundamente dentro de si mesmo. Olha profundamente dentro de você mesma. O mesmo que ele fez a Maria, oferece a você. O Senhor faz um convite nos moldes do de Maria a todos os seus filhos. Se permitirem, estarei em ti. Bem, o Senhor faz um convite. Se permitires, eu estarei em ti. Então, o Senhor só entra dentro de mim, só está em mim se eu permitir. Então, há uma permissão. Ele não entra de qualquer maneira dentro da gente. Ele não veio como ladrão. Ele entra dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, se nós permitirmos ele entrar. Olha para dentro de você. Se permitir, ele vai entrar hoje. Assim como Maria permitiu que Jesus entrasse dentro do seu ventre. Ela permitiu que Jesus entrasse na sua vida. E se você permitir, ele vai entrar dentro de você. A proposição prolífera nas Escrituras, Jesus vive em seus filhos, para que o apóstolo do Senhor, para os apóstolos, o Senhor declarou: eu em vocês. Fica lá em João 14, 20. Vamos abrir lá em João 14, 20. Amém? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se nós permitirmos ele entrar, ele vai estar em mim. Se eu permitir ele entrar, ele vai estar em mim, eu nele, e ele em vós. Há uma permissão. Ele não entra se você não abrir a porta. A chave está contigo. E só você pode abrir essa porta para Jesus entrar. Vamos ser como os moldes de Maria.
A oração de Paulo aos Efésios foi: que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. João 3,17. João foi bem claro. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece, e ele neles. Então, se eu obedecer ao mandamento do Senhor, se eu andar conforme a vontade de Deus, se eu viver a palavra do Senhor, eu permaneço nele e ele em mim. Como nós estamos vivendo? Será que verdadeiramente eu tenho obedecido e tenho vivido a palavra do Senhor? Será que eu só tenho ouvido ou tenho praticado? Essa leitura fala que a gente tem que ser um molde de Maria. Maria não foi escolhida por Deus só porque ela era virgem, não. Deus achou graça em Maria, porque Maria era uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que vivia os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. Deus não escolheu Maria por um acaso. Ah, não, essa aqui é virgem. Não, Deus escolheu ela por causa da pureza do seu coração. Eu creio que Maria, ela era temente ao Senhor e vivia aos pés do Senhor, fazia a vontade de Deus. Era uma mulher que vivia, como é que eu posso falar? Obedecendo tudo aquilo que Deus falava em sua palavra. Maria era obediente à voz do Senhor. Maria tinha uma pureza assim, não é porque ela era virgem, não foi porque ela era virgem, mas foi a virgindade espiritual que tinha dentro dela. É a pureza que tinha dentro dela. O Senhor a escolheu para dar a luz ao teu filho, Jesus. Jesus, para vir ao mundo como homem, Deus tinha que escolher uma mulher. E eu creio que no meio daquelas mulheres todinha, Deus viu graça em Maria. Por causa da sua humildade, por causa da sua fé, a sua obediência ao Senhor e a sua coragem. Porque ela passou por momentos difíceis. Quando o anjo foi até ela, como falou Marinês, e falou que ela ia dar a luz a um filho de Deus. Ela simplesmente, ela não falou, não, eu não quero, eu não posso. Ela falou o quê? Eis-me aqui. E o que você tem falado para o Senhor? Qual é a tua resposta que você tem dado para Deus? Quando Deus te chama. Porque Maria foi chamada por Deus. Os anjos do Senhor foi até a ela, levar um recado de Deus, que ela ia dar a luz a um filho chamado Jesus, um filho de Deus, um homem santo, uma criança santa. E ela criou aquele filho com carinho, preparando ele para o mundo. Porque a gravidez dela era uma gravidez, sim, normal, mas ela estava ali preparando Jesus para as promessas que Deus tinha na minha e na sua vida, para as promessas que Deus tinha na vida de Jesus, e ela foi preparando Jesus, que na verdade os nossos filhos não é nosso, não é nosso. E Maria estava preparando Jesus.
O convite mais afável vem de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Lá em Apocalipse 3, 20. Se você abrir a porta do seu coração, se você deixar ele entrar, ele diz que vai entrar e vai ceiar contigo e você com ele. Nós cearemos com o Senhor. Mas tem uma permissão. Será que eu tenho permitido Deus entrar dentro de mim? Será que eu tenho obedecido à voz do Senhor como Maria obedeceu? Será que eu tenho fé como Maria teve? Será que eu posso ser um molde de Maria, um molde de Maria? Será que eu tenho sido um molde de Maria? Uma mulher temente ao Senhor, obediente. Cristo cresceu em Maria, até que teve de sair. Jesus crescerá em vocês, até que o mesmo ocorra. Isto é, ele sairá sob forma de suas palavras, de suas ações e de suas decisões. Maria foi escolhida para trazer Jesus ao mundo. E você é escolhida para levar Jesus para o mundo, para pregar a palavra dele, para ser santo como ele foi santo. Ai, Jesus, tu és lindo, Senhor. Tu és lindo. E Jesus crescerá em vocês. E ele sairá sob a forma da sua palavra. O que você tem falado dele? O que você tem falado? Ele sairá conforme as suas palavras, as suas ações. Quais têm sido as suas ações diante de Deus, diante deste mundo? Porque através da sua palavra, é através das suas ações, é do seu testemunho, que você vai levar ele para aqueles que estão lá fora no mundo. Como Maria foi usada para trazer ele ao mundo, Deus quer te usar para levar ele para aquelas pessoas que estão no mundo, que estão sofrendo, que estão morrendo. Ah, mas todos já ouviram falar de Jesus. Ouvir falar é uma coisa, guardar ele dentro é diferente. A semente tem que ser lançada e ela só cai numa terra fértil. Tem terra que você lança semente, mas ela não dá fruto, ela não cresce, ela não germina, porque o coração, a terra não está preparada para receber ainda. Todo lugar em que você morar, será uma Belém. E todo dia será um Natal. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus, aquele que deixa Deus entrar, em todo lugar que você for, que você morar, será Belém. E todo dia será um Natal, será o nascimento de Jesus, será alegria, será felicidade. Você, como Maria, trará Jesus ao mundo. O Deus dentro de nós. Será que nós demos conta da profundidade dessa promessa? Será que nós demos já conta da profundidade dessa promessa? Levar Jesus ao mundo. É lindo, né?
O Deus dentro de nós será que nós demos conta da profundidade dessa promessa? Deus estava com Adão e Eva, caminhando junto com eles, no frescor do anoitecer. Estava com Abraão, chegando a chamar o patriarca de amigo. O Criador estava com Moisés e os filhos de Israel. E os pais podiam mostrar aos filhos o fogo de noite e a nuvem de dia. Deus está conosco. Eles podiam afirmar. Entre os querubins da arca, na glória do templo, o Altíssimo estava com o seu povo. Ele estava com os apóstolos. Pedro podia tocar na barba de Deus. João podia vê-lo dormir. E multidões ouviam a sua voz. Deus estava com eles. E Deus está conosco. Mas Ele, dentro de nós, você é uma Maria no dia de hoje. Mas ainda, Ele era um feto dentro dela. Mas é uma força dentro de você. Ele era um feto dentro de Maria, mas dentro de nós Ele é uma força inabalável. Ele fará o que você não consegue. Imagine um milhão de reais depositado na sua conta corrente. Para qualquer observador, você parece a mesma pessoa, exceto pelo sorriso bobo. Mas é de fato, de jeito nenhum. Com Deus em vocês, você recebe 1 milhão de recursos que não tinha antes. Não consegue parar de beber? Cristo pode mudar isso. Ele vive dentro de você. Não consegue parar de se preocupar? Cristo pode mudar isso. Ele vive dentro de você. Não consegue perdoar o empurrão? Cristo pode mudar isso. Ele vive dentro de você. Não consegue perdoar? Cristo vive dentro de você. Cristo pode mudar isso. Ele vive dentro de você. Paulo sabia disso. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Colossenses 1, 29. Como Maria, você e eu temos Cristo em nós. Como Maria, eu e você temos Cristo em nós. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Confiar em Deus significa colocá-lo acima de tudo o que queremos bem. O sacrifício por Cristo nos leva a uma conexão íntima com Ele. O sacrifício em Jesus é um ato de louvor agradável ao Criador. Eu quero falar de algumas virtudes de Maria. Humildade. A primeira virtude de Maria. Ela era humilde. Foi por isso que Deus a escolheu para dar à luz o seu filho Jesus. Maria sempre reconheceu como serva do Senhor, enfatizando sua dependência em Deus. Você tem colocado a sua dependência em Deus? Você tem esperado em Deus aquilo que você tem pedido ou tem vivido? Você tem colocado no altar de Deus aquilo que você tem pedido a Ele ou tem vivido?
A fé, outra virtude de Maria. Ela confiou nas promessas de Deus, mesmo quando enfrentou desafios e incerteza. Porque quando ela recebeu aquela notícia que ela dá à luz ao seu filho Jesus, ela ficou, sabe, uma é que ela estava com José. Se dizia assim, noiva, desposada é noiva, está para casar. Mas ela confiou nas promessas do Senhor. Mesmo quando ela enfrentou desafios, quer dizer, para ela é um desafio muito grande. E a incerteza? O que o povo vai falar? José, por sua vez, bem, eu vou sair, a me afastar um pouquinho, porque senão vão começar a falar mal de Maria. Maria, como pareceu grávida do nada? Então, deixa eu me afastar. José se afastou porque ele não queria ver Maria ser mal falada. Porque, de repente, ela parecer grávida, né? Olha o desafio que ela tinha que enfrentar. Como você tem enfrentado os seus desafios? Confiando no Senhor? Tendo fé que Ele vai fazer passar? Confiando na força que você tem dentro de você? Ou você tem recuado? Maria confiou no Senhor. E ela passou por tudo isso. Ela foi muito corajosa. Ela foi corajosa e mulher de fé. Ela confiou nas promessas de Deus. Obediência. Maria demonstrou obediência ao aceitar a vontade de Deus, mesmo que isso significasse um sacrifício. Ela aceitou a vontade de Deus. Ela obedeceu. Maria foi corajosa. Ela enfrentou o julgamento e a incompreensão dos outros, mantendo-se fiel ao chamado de Deus. Muitas das vezes nós passamos por isso. Muitas das vezes nós passamos por essas perseguições. Doida, quer ficar na rua falando de Jesus por aí. Larga a sua casa para ir falar de Jesus. Ela foi uma mulher de coragem. Mesmo que ela foi incompreendida muitas das vezes por alguns, ela enfrentou tudo isso, porque ela tinha força, uma força inabalável dentro dela, que era Deus. Ela não se abalou no meio dos desafios, as dificuldades, no meio das perseguições, no meio das lutas dela, ela não desistiu. Ela não reclamou. Ela confiou no Senhor. E o amor materno. Ela tinha um amor muito grande por Jesus. Afinal, ela deu a luz a ele, né? Maria cuidou de Jesus com amor e dedicação, preparando-o para a sua missão. Tu está gerando alguém? Tu tem gerado alguém? Tu tem gerado filho na fé? Se você tem gerado, ou se você já gerou, cuida com carinho dela. Eu cuido com carinho das minhas filhas na fé. Eu cuido com carinho. Como você tem cuidado dos seus filhos na fé? Se você está orando por alguém, você está gerando ele. Tu está gerando. E ele vai nascer. Ele vai nascer.
Você está preparado para levar Jesus lá para o mundo? Aproveita que nós estamos aí levando sopão, evangelizando, ganhando alma para Jesus. A gente leva a palavra, mas leva o alimento também. É o alimento espiritual e o alimento também para essas pessoas. Isso é gerar. Nós estamos gerando filhos para mais tarde nós cuidarmos dele. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Jesus. Maria deu à luz a Jesus, trouxe ele ao mundo. E vocês vão levar Jesus para o mundo. Seja moldes de Maria, como diz essa lição. Que sejamos moldes de Maria. Uma mulher de fé, coragem, de humildade. Por isso que o Senhor achou graça em Maria. Não foi por causa que ela era virgem, não. Ah, mas é porque Maria era virgem, e aí nas outros lugares aí fala que ela é santa. Calunizou. Como é que é? Calunizou, né? Ela como santa, porque Maria era virgem. Mas isso aí não. Se ela não fosse também, se eu encontrar virtude naquela mulher, porque ela era obediente ao Senhor. A virgindade dela era espiritual, não era porque ela era mulher ou não. Não estava como é que se fala? Dela ser mulher ou não, dela ser virgem ou não, mas é espiritual, como diz mais adiante desse livro. Era uma virgindade espiritual. Então, que nós possamos ser modelo. Ela é nosso modelo. Que nós possamos ser moldes de Maria. Uma mulher humilde, corajosa, obediente, amorosa, que tem o amor de Cristo dentro de você. Aí você fala, Solange, ainda não tem essa força dentro de mim. Eu ainda não chego a ser um molde de Maria, mas eu quero ser. Eu quero ser essa mulher corajosa. Eu quero ser essa mulher humilde. Eu quero ter coragem de levar Jesus para o mundo. Eu quero gerar um filho espiritual. Mas eu ainda não tenho essa coragem. Eu não tenho a coragem de Maria. Eu não tenho a humildade dela também ainda. Eu ainda não tenho esse amor. Mas hoje eu quero gerar. Hoje eu quero aprender a levar Jesus para o mundo. Hoje eu quero ser molde de Maria. Eu quero ser como ela. Eu tenho medo ainda. Eu tenho esse medo. Vamos ficar de pé.